Boa tarde. Eu sou o professor Luiz Cláudio. Eu quero iniciar os trabalhos, podemos? Tudo bem? Comigo aqui está a professora Vanildes. Eu vou fazer só uma rápida introdução para poder vincular o que eu vou dizer inicialmente com o que a professora Vanildes depois abordará. Nós pretendemos, assim, não fazer uma palestra no sentido mais formal, não. É um encontro mesmo, como vocês viram, né? O título é um encontro temático, primeiro encontro temático. E reparem que o primeiro encontro temático, só para contextualizar rapidamente, por isso ele é chamado de temático, ele é, assim, o objetivo dele, né, a natureza dele, é um pouco distinto do encontro presencial obrigatório, que tem as avaliações, né? O encontro temático, então, ele procura, a ideia, né, é ser um espaço assim, de discussão de alguma, perdão pela redundância, né, temática, que esteja diretamente ou indiretamente relacionada à disciplina, a um conteúdo da disciplina. Né? E como a disciplina é a introdução à educação superior, nós entendemos que o primeiro encontro temático nesse semestre poderia ser sobre uma tentativa de leitura, né, uma interpretação inicial, introdutória, acerca da educação no século XXI. É claro que é muito cedo para falar disso, mas é importante falarmos disso. Né? E como precisamos assim delimitamos lá no subtítulo como a educação no mundo líquido. Eu já vou rapidamente explicar isso. Mas, então, a ideia é, assim, nesse encontro, fazemos um contato presencial, que é sempre muito bom, muito importante. Então, destacar um tópico da unidade que esteja, né, diretamente ou indiretamente relacionado às unidades da disciplina. Pensando nisso, delimitamos aí a educação no mundo líquido. E antes de falar exatamente do conteúdo, eu queria dizer que para nós professores do Núcleo de Formação Geral, que a disciplina, né, as disciplinas, essas 5 disciplinas que vocês fazem, alguns fazem um pouco menos, digamos, essas disciplinas constituem o que aqui na universidade chamamos de núcleo de formação geral. Né? Até quem veio ao encontro presencial, o primeiro, né? Naquele encontro nós explicamos isso. Então, para nós é muito, muito importante assim, termos vocês aqui, nos encontrarmos para discutirmos problemas dessa natureza. Entendemos assim, que isso enriquece muito a formação, porque é um momento assim que você não vai tratar especificamente do seu curso, mas de um tema que pode ajudá-lo, pode contribuir na formação, né? Porque discute uma problemática que nós vivenciamos. Então, eu só queria registrar, antes de começar efetivamente o conteúdo, essa satisfação nossa de tê-los aqui. Né? Um sábado à tarde, a gente sabe que isso não é muito fácil, mas vocês vieram e isso para nós é motivo de muito orgulho e satisfação. A apresentação que faremos, né, como eu disse, não pretendemos fazer uma palestra no sentido mais formal, mas a apresentação que faremos, então, eu faço essa introdução e a professora Vanildes fala em seguida, aí depois nós passamos para vocês fazerem perguntas, comentários, tá? Podemos fazer dessa forma, tá? Assim, mais comum, né? Falamos, depois passamos para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Essa definição, então, delimitação que procuramos fazer da educação no mundo líquido, foi com base num conceito de um sociólogo polonês contemporâneo, chamado Zygmunt Bauman. Talvez vocês já tenham ouvido falar nele, de algumas teorias que ele apresenta. E aí eu falei assim, bom, com os colegas, no primeiro encontro temático, vamos falar, né, que, de fato, o século XXI traz, né, o desdobramento que o século XXI representa, traz muitos desafios, né, sobretudo para a concepção de educação, de universidade. Nós que somos um pouco mais velhos, nós percebemos, assim, vivemos em alguns outros contextos e percebemos que esse agora é muito diferente de anteriores. E aí, entre nós, professores, nós reconhecemos a necessidade que nós temos assim, de nos formarmos de novo, porque não é a mesma maneira de trabalhar mais. Né? Vocês talvez não,
claro que vocês percebem isso, é evidente que vocês percebem isso também, né? Mas por não terem vivido outros contextos, talvez para vocês não seja tão difícil como é para nós, né? Para nós, mais velhos um pouco, esse contexto é um contexto de muita aprendizagem, né? Um contexto assim que nos exige de nós, uma releitura do nosso trabalho, do sentido, inclusive, do nosso trabalho, né? Da maneira de trabalhar. Não é só simplesmente, por exemplo, aprendemos novas metodologias, novas técnicas de ensino, né? Não é não. Na verdade, nos obriga, e isso é muito bom, né? A repensar, reinterpretar o próprio sentido do nosso trabalho, né? Nós que somos professores. Então, eu falei assim, conversamos, combinamos o encontro, falei, bom, vamos puxar, já que vamos falar de educação do século XXI, vamos delimitar aí na ideia de mundo líquido desse sociólogo polonês, Zygmunt Bauman. E aí eu me baseei em duas obras dele. São duas pequenas obras, assim, de diálogos que ele faz. Uma, no final eu vou apresentar a bibliografia. Um chama-se Juventude e Educação, né, sobre juventude e educação, e o outro, Capitalismo Parasitário. E nessas duas obras ele fala assim, né, Bauman discute assim, como que nós podemos pensar a educação hoje? Por quê? Porque nós estamos numa cultura muito diferente, né, numa cultura, como eu disse agora há pouco, que nos obriga a fazer releituras e nos deslocarmos de uma situação tanto quanto assim meio que reconfortante que tínhamos antes, né? Segundo Bauman, antes da cultura, sociedade líquida, esse termo ele que cunha, né, esse conceito ele que vai cunhar, cunhar é esquisito falar agora, né? Esse cunha, pode lembrar, né? Mas então, antes de ele ter elaborado, né, esse conceito, dito desse conceito, né, desdobrado esse conceito, qual a diferença? É que numa cultura anterior, né, no modo de viver anterior, as coisas, se me permitirem esse termo, elas têm uma solidez maior, né? Agora não. Aí eu inicio, né? Por que é chamado mundo líquido? Porque ele não se mobiliza. Ele está sempre em constante, né, mudança. Reparem, nós somos de uma sociedade em constante mudança, de um movimento que nós dificilmente acompanhamos, né? Não é muito tranquilo acompanhar um movimento contínuo, né, que o tempo todo nos surpreende. Então, aí, essa maneira de ser, Bauman chama de mundo líquido. Quer dizer, que maneira? Essa maneira, por exemplo, de as coisas acontecerem muito rapidamente, né? Informações, notícias, conhecimento, serem de uma fluidez assim, muito rápida, muito rápida. E isso, como eu falei no início, para nós traz dificuldades, inclusive até mesmo para interpretar esse contexto. Como eu falei, né, nós estamos tentando, né, interpretá-lo agora. Então, por conta dessa condição da cultura, da sociedade agora, de ser em constante, ou de estar, né, em constante mudança. E também disso ali, né, ó, eu acho que é aqui que eu vou apertar, não sei se vai estar certo. Está aqui. Ó, de sermos flexíveis, né? Por que eu coloquei entre aspas? Porque aí nós vamos ter até que repensar o que é ser flexível. Tá? Então, por conta disso, é que há essa ideia, essa concepção de Bauman de mundo líquido, onde coisas normais, familiares, né, a familiarização com as coisas não é algo muito fácil de ser feito, porque elas mudam constantemente, né? E aí ele comenta, numa dessas obras que eu citei, que o pesadelo, né, da informação insuficiente que nós tínhamos antes, né, ele foi substituído pelo pesadelo da enxurrada de informações. Aí, se me permitirem, eu vou falar sempre a partir do meu contexto, né, que é o contexto de professor. De fato, isso nos preocupa muito, né? Como lidar com essa quantidade enorme de informações que recebemos? Se antes nosso problema, né, o que talvez assim nos exigisse pensar muito, era de termos pouca informação, agora, segundo Bauman, não.
nós temos uma enxurrada, né, uma grande quantidade de informações. O que fazer com elas? Né? Então, ao mesmo tempo, claro, nós reconhecemos, ao mesmo tempo que são fundamentais essas informações, nós também precisamos, por conta disso mesmo, de uma ação, de uma atitude assim, bastante cuidadosa para perceber o que há, né, atrás delas. Então, assim, essa normalidade que esse mundo, né, acaba trazendo, na verdade, nem sempre nos permite investigá-lo criticamente, né, percebê-lo de maneira mais cuidadosa. Por conta disso, a partir daí, né, dessa ideia de mundo líquido, nós poderíamos pensar quais são ou quais seriam, né, os desafios que a educação passa a ter a partir daí. Porque, sem dúvida alguma, num contexto como esse, chamado de mundo líquido, as relações sofrerão mudanças. Né? Nós teremos, assim, relações que até modos de nos relacionarmos, né, que não tínhamos até então. Em outras palavras, esse mundo líquido afeta, por exemplo, o próprio sentido do que é educação. Nós não vamos falar aqui, evidentemente, não temos essa pretensão, né, de falarmos da educação como um todo, claro que não, isso é trabalho para muitos, muitos anos, mas, então não dá para falar no encontro, mas apontamos algumas dessas problemáticas, né, na educação que a gente chama comumente de educação superior. E reparem, se no mundo líquido, né, a solidez das coisas, ela acaba sendo vista como uma espécie de ameaça, ao mesmo tempo, a perspectiva de se ver restrito, né, a uma coisa só, também nos parece e nos aparece como algo apavorante. Né? Então, Bauman vai dizer assim, na verdade, essa época, e também Bauman, é claro, não está dizendo que é assim, é uma leitura que ele faz, né? Nós estamos na academia para interpretarmos esses fenômenos, então é isso que Bauman está fazendo. Ele vai dizer, então, que isso traz para nós uma espécie assim de um comportamento de descarte, né? De descartar, porque não há duração. Né? As relações não são duradouras, as coisas não são duradouras. E aí nós acabamos adotando uma posição, uma concepção de mundo que é o que gera o que ele chama de uma época do descarte. Né? É tão encantador, vai dizer ele, é tão encantador assim, descartar algo como ter algo. Né? Numa sociedade de solidez, para fazer a distinção da sociedade líquida, né? Numa sociedade da solidez, é encantador, né? É significativo possuir. Bauman vai dizer, numa sociedade líquida, isso é substituído pela ideia de descartar. Então, descartar seria tão significativo quanto possuir. E aí, né, o consumismo, ele não é só para acumular. O consumo tem um livro dele chamado Vida para Consumo, né? O consumo é buscado, né, não só para que nós acumulemos, mas também para que continuemos a descartar as coisas. Esse ponto nos parece muito importante, porque esse ponto, como outros que vamos destacar aqui, ele implica na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de nos relacionarmos. Né? Então, assim, tão sedutor como possuir algo, passa a ser também descartar o objeto. Um pouquinho mais, né, aquilo que nós pensávamos ou concebemos como conhecimento, fica parecendo algo assim também a ser consumido. Né? E aí Bauman vai dizer que é mais atraente um conhecimento, parece ser mais atraente, um conhecimento, né, que ele, assim como outros produtos ou outros objetos, né, seja adquirido
como consumo. Né? E aí, o que acontece? Como em todas as épocas, com todos os contextos históricos, o que nós chamamos de conhecimento acaba sendo avaliado porque, de alguma forma, representa fielmente o mundo, né? Ou, pelo menos, tenta representar ou ser uma cópia do que o mundo, né, representa para nós. E aí, percebam, o mundo desse ambiente líquido, né, essa sociedade líquida, ele parece mais um mecanismo para esquecer do que um ambiente para aprender. Então, vamos dizer, como é que nós vamos, né, enquanto pessoas ligadas à educação, à academia, à universidade, como é que nós vamos agir diante disso? Né? Já que o que a gente chama, né, de arcabouço teórico, pacote de conhecimento, como eu coloquei ali, né? Como é que isso afeta, ou qual o papel disso para o sujeito que procura se formar? Porque essa sensação aqui ela é muito forte. Qual? De que parece mais um mecanismo, né? A quantidade de informação que temos, né? A qual acessamos. É tão, assim, é algo tão peculiar, né? É inegável como ela nos afeta, a grande quantidade de informação, que nós mais esquecemos do que aprendemos, porque não damos conta disso tudo com o qual temos contato. E é evidente que isso também implica em como nos relacionamos, né, com isso que chamamos de conhecimento ou formação acadêmica. Bom, temos então, né, segundo Bauman, um mundo volátil de mudanças muito rápidas, instantâneas, então, né, muito rápidas, onde os esquemas cognitivos que eram sólidos, né, se compararmos ou se falarmos de um modelo anterior, né, esquemas cognitivos sólidos, tá, estáveis, né, fica parecendo, então, que uma educação mais voltada para uma certa ortodoxia fica em desvantagem. Entendem? Como é desafiador para nós, e quando eu falo para nós, não só nós professores, para nós todos que estamos aqui, né? Porque essa concepção de educação, né, como algo mais estável, duradouro, nesse mundo líquido, é aí que me parece um X da questão que estamos tratando aqui, né? Como nós vamos lidar? Porque nós estamos ainda num momento de, vamos chamar assim, né, transição. Né? Essa, para Bauman, a sociedade líquida, ela não está ainda totalmente elaborada, né? Não está ainda totalmente constituída. Então, como nos relacionarmos com esse modelo anterior, que é de uma, né, apelo à solidez, né, valores estáveis, isso, para o contexto atual, fica parecendo algo prejudicial, né? Fica algo em desvantagem, estaríamos em desvantagem. Bom, o mercado, né, o chamado mercado do conhecimento, como qualquer outro mercado, né, atual, vai ter aversão a alguma coisa que possa ser duradouro, né? Alguma coisa que possa ser a longo prazo. E reparem, não que Bauman tenha razão, de forma alguma, nós estamos aqui discutindo a ideia dele, tá? Não que ele tenha razão, mas é importante discutir a ideia que ele traz, né? De fato, isso parece muito presente entre nós, né? Parece que nós temos assim um pouco, não vou dizer aversão, mas dá uma sensação assim de que nós não temos muita paciência para alguma coisa que vai durar um pouquinho mais. Parece que nós começamos a fazer algo já pensando em que momento esse algo vai terminar, né? Então, isso parece estar presente na maneira pela qual nos relacionamos hoje, né? Entendem? Ou seja, assim, qualquer possibilidade de uma relação que não seja, como Bauman chama, líquida, parece nos trazer certo prejuízo, né? Ou não sabemos muito bem como lidar com essa situação. Bom, e isso continua sendo, para a academia, um problema. Por quê? Porque é lógico que a academia, né, a universidade, não esta, mas como instituição de ensino, ela precisa que a gente chamaria aqui, né, grosso modo, né, precisa se atualizar.
ela precisa se articular com a sociedade, com aquilo que é modo de ser da sociedade. Então, no nosso mundo, né, as regras mudam muito, muito, muito. Né? As coisas acontecem de uma forma muito rápida. Por isso que a flexibilidade parece ser, né, a palavra que mais, ou que melhor ilustra, né, esse mundo líquido. Nós temos uma espécie assim, de exercício de capacidade de abandonar muito rapidamente os hábitos que adquirimos. Né? E aí, qual é a exigência? E aí, para isso, que a universidade tem que se voltar. Né? Qual é a exigência que se faz? De homens, né, que busquem soluções para a ordem social, né, e não o contrário como era. Soluções geradas socialmente para problemas privados. Parece que essa sociedade líquida, segundo o Bauman, né, as soluções privadas para problemas sociais, de ordem social, e não como tínhamos antes, as soluções socialmente geradas para problemas de cada um. E aqui ele faz uma referência ao modelo, né, anterior, que ilustra muito bem o modelo anterior, o modelo da solidez, para, de novo, né, fazer a diferença da sociedade líquida, né, onde havia um controle maior. Né, numa sociedade constituída de uma maneira mais sólida, você tem condições, né, de exercer um controle maior sobre ela. Na sociedade líquida, não. Vamos dizer que essa condição aqui de controle sobre as pessoas, né, uma efetiva massificação dos grupos sociais, na sociedade líquida, o controle sobre isso é muito mais difícil. Aí, como ele fez referência às fábricas fordistas, eu apenas, para tentar ser um pouco menos tradicional, tentar ser líquido, eu trouxe essa tirinha aqui, ó. Reparem, ela já tem bastante tempo, né? Mas porque é do meu tempo, né? Mas reparem, ó, isso que é típico da sociedade sólida, né? Para diferenciar novamente daquilo que Bauman chama de líquido, né? Um sujeito que ali ainda era possível aposentar, né? Agora não é mais. Ali ele, né, fica ansioso para aposentar, para quê? Para conhecer o restante da linha de produção. Então, nessa maneira de ser das relações, é só uma ilustração, é claro, né? Na maneira de ser dessas relações, o controle é maior, porque, né, cada um faz algo bastante específico e muito bem previsto. Isso, numa sociedade líquida, é mais difícil acontecer, o controle sobre as pessoas. Apesar de ser possível, claro, né, o próprio Bauman vai dizer que quanto mais plugados nós estamos, quanto mais conectados, mais controlados, né? Mas, de qualquer maneira, é algo mais complexo de se realizar. Bom, então é só para ilustrar e continuar, que eu já estou quase terminando. A universidade tem que lidar, porque ela forma profissionais, né, com ameaças constantes de desemprego, e aí nós estamos falando não só no contexto nosso, mas no contexto mundial. Né? Há uma procura muito mais por consultores do que por professores, né, segundo Bauman. E aí eu tirei lá, literalmente mesmo, uma frase dele, onde que o mundo de hoje não tem mais qualquer tipo de estabilidade. Está num moto contínuo, né, se desloca e se desliza. E nós que trabalhamos, né, que aqui eu estou chamando de trabalho, essa opção que fazemos pela formação acadêmica, para nós isso é um desafio muito grande. Como é que você vai tratar conhecimento hoje? Né? Assim, no mundo líquido, como é que você vai conceber o que é conhecimento? Né? A relação que se tem com as teorias, com tudo aquilo que nós chamamos assim, tradicionalmente, né, que tem a ver com a nossa formação acadêmica. Como é que você vai se posicionar dessa maneira agora? E aí o desconhecido, né, deslocou-se do mundo decididamente, um mundo vasto demais, misterioso, né, para uma nebulosa galáxia da imagem. É uma outra característica, segundo Bauman, do mundo líquido, que é um mundo, né, assim, fortemente marcado pelas imagens. Bom,
esse contexto, né, traz o quê? Uma massificação das informações, né, muito vasta, torna, né, um mundo muito amplo, quase que impossível de ser compreendido na sua totalidade, né, uma quantidade também desenfreada de informações, né, uma massa de conhecimento. E a palavra massa é para dizer isso mesmo, uma quantidade grande de conhecimento, né, à nossa disposição, e isso traz dificuldades para nós, exatamente porque, aquilo que eu falei agora há pouco, né, nós temos que ter mais cuidado ainda se aquilo que é proposto, né, de fato, merece uma atenção rigorosa nossa, né. Então, isso, quer dizer, quanto mais contato com um número enorme de informações, mais o nosso trabalho, né, ele se torna mais ainda exigente. E, então, a arte de viver num mundo hipersaturado, ela não foi aprendida por nós, né. Eu acho que, eu não sei se eu consegui, mas no início da minha exposição, da minha fala, eu comentei, né, quer dizer, é uma tentativa de compreensão disso que para nós é muito novo, né. Não dá para a gente dizer assim, né, categoricamente, esse mundo é dessa maneira, ele traz tais características. Não, nós arriscamos algumas compreensões dele, né. Então, assim, viver nesse mundo, no mundo líquido, Bauman vai dizer que é uma arte, né. Nós temos que aprender a viver, e esse aprendizado é uma arte. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda percebê-lo na sua totalidade, né. E aí, a de preparar homens para esse tipo de vida, que é o que a universidade faz, é algo muito mais complexo ainda, né. Como é que nós vamos nos formar para essa sociedade sobre a qual, né, nós não temos muita compreensão, né. Por quê? Porque são fenômenos, ainda muito recentes, né. Então, por conta disso que vemos, né, que aparece para nós como desafios para a educação. E aí, o que vai ser preciso reconhecer? Que são proporcionadas, né, ocorrem mudanças na condição humana, né, claro, isso é inegável. Existem diferenças quanto à percepção desse mundo agora multidimensional, pluridimensional, até podemos dizer, multidimensional, né? E o olhar para isso, para essas diferenças, gera, né, incompreensões, gera desconfiança. Se nós formos perceber, por exemplo, uma onda de intolerância que se faz muito presente hoje, talvez muito por conta disso, né? Porque gera desconfiança. Agora nós precisamos de algo do qual nós não sabemos muito bem o que é, né? Então, esse contato com uma diversidade muito grande vai gerar, sem dúvida alguma, incompreensão, vai gerar também desconfiança. E reparem, gera algo que, claro, lamentavelmente, né, até mesmo a intolerância, né? Então, se a gente for perceber certos acontecimentos, né, certos fenômenos que presenciamos agora, me parece, desconfio, que tem muito a ver com isso aqui. Né, com o quê? Com o olhar entre gerações, porque nós, né, sempre vamos ter o conflito de gerações, que esse conflito gerando desconfiança, incompreensão e até mesmo intolerância. Né? E aí Bauman diz, nesse mundo líquido, nós mais surfamos do que indagamos, e às vezes não aprofundamos. E é preciso salientar que não há aí uma afirmação assim, de que então esse mundo líquido não produz nada de significativo. Não é isso. É por conta de ser algo característico desse momento. Né? Que momento? Desse momento que Bauman chama de mundo líquido ou de sociedade líquida. Parece, né, ser preferível surfar, e aí, é claro, ele está falando isso por conta, né, do mundo da internet, do que praticamente se tornando obsoletas as atitudes de indagar e de aprofundar. Né? As relações visuais, né? Lembram-se lá da força da imagem? As relações visuais se sobrepondo
muito mais do que a coisa real. Aqui, eu só trouxe mais para ilustrar, mas não precisaria estar aqui, que há um filme um pouquinho também mais antigo, de Peter Sellers, né? Peter Sellers é um ator, e ele interpreta um personagem nesse filme intitulado Muito Além do Jardim, onde ele fica o tempo todo ligado à TV, o tempo todo. E aquilo para ele passa a ser muito normal. Eu estou falando rapidamente assim, só para vocês entenderem o contexto dessa transcrição aqui, dessa citação. E aí ele vai à rua, e ele vai à rua achando, inclusive, que ele pode agir como ele age diante da TV, né? E ele fica assim, muito perturbado quando ele percebe que na rua ele não precisa do controle remoto que ele usa diante da TV. É só uma ilustração disso, de quê? De um mundo onde a força da imagem, né, ela é muito maior do que aquilo que nós chamaríamos aqui de coisa real, né? Portanto, eu até adiantei um pouco, né? Resulta numa certa aversão a qualquer coisa que dure mais, né? E nos exige, por isso que a universidade tem um papel muito importante agora, né? Como sempre teve e agora não é diferente, de recriar, né? Recriar o quê? Maneiras para podermos nos relacionar com essa realidade, né? Ela não pode, a universidade, negar essa realidade, né? Para finalizar minha parte, para finalizar mesmo, o que ocorre? Uma necessidade também de uma reidentificação nossa em relação a todo esse contexto, né? E aí pensarmos ou repensarmos a quantidade de conexões que estabelecemos, às vezes em prejuízo da qualidade daquilo que fazemos, né? É um outro problema também que a universidade, sobre o qual a universidade precisa se debruçar, né? E eu repito, a universidade enquanto instituição de ensino. E aqui, para terminar a minha parte, eu esqueci de fechar aspas, errei, né? Bauman vai dizer que os jovens, né, atuais, eles sempre tiveram um mundo em que cada manhã prometia um dia mais ensolarado que o anterior e mais rico de aventuras agradáveis, né? E, de fato, por quê? Porque esse mundo está em mudanças. Parece ser, e aqui eu falo como uma tentativa de interpretar isso que Bauman afirma, parece ser um mundo muito mais instigante, né? Porque ele traz coisas diferentes a cada momento, né? Não há uma duração das coisas, né? Dos relacionamentos, né? Da maneira de pensar, a cultura, a sociedade, né? Isso não é duradouro, o tempo todo vai mudando, o tempo todo vai mudando. E parece ser bastante agradável, por quê? Porque o tempo todo, né, podemos ou poderemos ter contato com algo novo, né? Então, penso, né, tomara que eu tenha conseguido fazer uma rápida introdução, não tão rápida assim, né, mas uma rápida introdução para relacionar ao que a professora Vanildes vai dizer. Eu trouxe só isso aqui para ilustrar, que é um quadro de Cezanne, porque ainda em Bauman e em outros sociólogos e estetas, a arte ela seria uma contribuição importante para a compreensão de um mundo como esse, né? Porque a arte, diferentemente de ser, né, fluida, de líquida, ela permanece. Enquanto permanência, ela nos auxiliaria, ela tem um papel importante de nos auxiliar a pensar essas mudanças tão rápidas do mundo líquido. Eu passo, então, a palavra agora à professora Vanildes e agradeço bastante a atenção que vocês tiveram até aqui. E aqui para... Enquanto o Tiago muda ali para o meu slide, boa tarde. O professor Luiz já falou, mas eu também quero reforçar a nossa satisfação em ter vocês aqui, nesse sábado, né, para esse encontro temático, junto com o professor Marcos Félix também, que é professor da disciplina. Eu acho que vale a pena a gente dizer que estamos nós três aqui, que somos professor da disciplina. Tem mais alguém? Não estou conseguindo visualizar outro professor aqui, não.
Só nós 3 mesmo, né? Essa disciplina tem muito mais professores, não é? Pode ser que os professores de vocês não estejam aqui, mas é porque, nesse exato momento, outros encontros presenciais de outras disciplinas, que os professores de vocês também dão a disciplina, está acontecendo. E aí, então, a gente se divide. Um grupo de professores fica aqui com essa disciplina, né, com o encontro temático dessa disciplina, e outros professores com outros encontros temáticos, tá bom? Então, por isso, né? Mas, de qualquer forma, todos e todas vocês são muito bem acolhidos e acolhidas aqui, tá bom? Nesse momento. Então, primeiro dizer que a abordagem que o professor Luiz fez aqui a partir de um autor, que é Zygmunt Bauman, vocês tiveram contato com ele já. Na unidade 1 que vocês estão estudando, lá na nossa disciplina, quando a gente trata de educação superior, o primeiro autor que vem lá é Bauman. Lembra? Falando de modernidade líquida. Não é? Então, isso o encontro temático tem esse desejo de ser aqui um lugar da gente tentar aprofundar um pouquinho mais na reflexão que a gente está tendo na disciplina, né? Abordando algumas questões que a gente considera, primeiro, muito importante mesmo para esse momento que a gente está vivendo, né? E depois também porque a disciplina como um todo, as provas, enfim, tudo vai passar um pouco por essa temática, né? Também, tá? E aí, como professor, o tema dado a nós para esse nosso encontro temático, então, é a questão do século XXI, novos desafios para a universidade. Que o professor Luiz, a partir de Bauman, já trouxe, ele localizou um pouco o tempo que a gente vive. Não é? É claro que eu acho que para quem é com mais de 40, que é o meu caso, e acho que, né, 39, professor Marcos? Uhum. Alguns de nós aqui, entender o mundo líquido que o Bauman está falando, a gente tem que fazer um esforço na compreensão, né? Porque nós somos de um outro tempo, nós somos do século passado, né? Agora, para vocês que estão desse século, a maioria de vocês, pelo menos, né, que são desse século, que são nativos digitais, é assim que é chamado, né? Quem nasceu aí nos últimos 20 anos, é mais fácil, talvez, a compreensão, né? Mas eu acho interessante que o professor Luiz terminou, num determinado momento, diz que o mundo atual é muito forte a presença da imagem. A imagem marca muito o mundo líquido atual. E isso é verdade. Tanto é que a gente se ilude, ou a gente se surpreende, ou a gente se fascina muito mais diante de uma imagem do que diante de alguém falando. Né? Eu imagino que pode ser que tenha alguém aí agora com o celular na mão ligado diante de alguma imagem, que está muito mais interessante, às vezes, do que alguém aqui na frente falando. Não é? Porque isso faz parte do mundo moderno, líquido, esse que o Bauman está trazendo. Isso é muito interessante, isso é muito bacana, mas isso também tem os seus desafios e tem os seus perigos. Né? E aí, diante desses desafios, desses perigos, como é que fica uma educação superior, que é a qual vocês estão entrando nela, né? Diante desses desafios? Né? Então, e é isso que eu quero um pouco focar agora, nessa minha fala. Né? E quero começar com uma imagem. Sou eu que passo, né? Eu já ia pedir para o Tiago passar. Sou eu que passo. Aqui. Essa imagem rodou muito. Rodou muitos zaps. Desculpa. Rodou muito o Zap, rodou muito na internet, rodou muito no Facebook. Você abre o Google Imagens, quando você pede alguma coisa ligada à sociedade, e essa imagem aparece. Quem aqui já tinha visto essa imagem? Boa parte de vocês. Então, o que a gente vê nessa imagem? É uma imagem, ó, vários aqui disseram, ela demonstra desigualdade. Né? É uma imagem que apresenta desigualdade. Esta imagem, ela é
do mundo, digamos assim, sólido, como o professor falava aqui, que é o mundo dito por Bauman, de antes, de muito, 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 muito antes, ou ela é uma imagem do mundo atual? Ela é uma imagem do mundo atual. Olha os desafios, os perigos que a gente está falando aí, né? Olha a contradição, olha o contraditório instalado, né? Presente. Então, essa imagem é uma imagem muito atual e é uma imagem que, de cara, o que a gente tem é uma situação de desigualdade e que faz parte da sociedade que nós estamos. Ela é atual, né? Então, eu fiz questão... Oi? Pois é, mas aí você tem uma coisa aqui. O que a gente percebe aqui nessa desigualdade? Foi bom você ter trazido isso. O que a gente percebe aqui nessa desigualdade? Olha só, né? Mas a gente... Ali, né? Mas a gente... Ok, ali uma perduração aqui. Ah, olha só, a Suzana? Acertei? A Suzana trazendo aqui que você percebe, a imagem mostra um nível de desigualdade muito grande. Eu colocaria ali nessa coisa do nível que você está trazendo, aqui, de uma intensidade. Você tem uma intensificação maior de desigualdade. É o que a imagem parece retratar, essa imagem. Uhum. Isso. Então, a gente tem uma questão aqui. Desculpa, eu fui comunicado aqui, me esqueci, perdão aí aos nossos... A gente está com esse encontro está sendo gravado para ser transmitido, né? E transmitido via online, tá? Então, assim, todo mundo que for falar vai ter que falar aqui pelo microfone para poder aparecer lá também, não ficar só, né? Mas, assim, isso. Você traz uma questão que é desse universo líquido agora, quer dizer, a tecnologia possibilita fazer a aproximação, entre aspas, aproximação de dois mundos, não é? Que aparentemente sempre estiveram tão distantes um do outro, não é? Mas que atualmente, mas que sempre existiu. Só que numa intensidade maior você tem ela hoje, e hoje você tem essa possibilidade, inclusive pela tecnologia, de colocar essas duas realidades aparentemente juntas. Porque na sociedade da aparência, parece estar junto, né? Então, por que eu trouxe essa imagem para vocês? É uma imagem da desigualdade, era essa marca que eu queria que vocês captaram muito bem, né? E por que eu fiz isso? De trazer uma imagem de desigualdade do mundo atual. Porque nós estamos falando... O que isso tem a ver com universidade? O que isso tem a ver com instituições de educação superior? O que isso tem a ver com educação? No Brasil ou em qualquer lugar do mundo? Ah, olha só, vamos ver. Vamos ver, Suzana, se o seu raciocínio acompanha aqui o que eu vou também colocar, que eu acho que tem a ver. A universidade, vocês viram lá, nas nossas aulas, com Álvaro Vieira Pinto, quem fez a leitura do texto, que está lá colocado, na disciplina, na aula, que a universidade no Brasil... Opa, o que eu fiz aqui? Tiago, me socorre. Fui para onde? Não, parou aqui. Ah, voltou.
Desculpa aí, voltou aqui. Então, olha só. A educação superior, ela surge, no período que ela surge no Brasil, no caso do Brasil, as instituições de ensino superior, educação superior, quando ela surge no Brasil, ela surge em um cenário de desigualdade. E a gente tem que lembrar que ela surge em 1808. Mais de 2 séculos atrás, surge a universidade no Brasil. E ela surge num contexto de desigualdade. Olha o que você estava trazendo agora há pouco, né? Num cenário onde a gente tem... A universidade surge num cenário onde você tem a maioria da população escravizados, os escravos. Aqui a gente está... o país está ainda no regime monárquico, né? É a monarquia, não é? Que a gente tem no Brasil, não é república ainda, quando surge a universidade, 1808. Né? Os primeiros cursos de ensino superior, né? Rio de Janeiro e Salvador, Direito e Medicina, né? São os primeiros cursos que surgem. Então, a educação superior no Brasil nasce aí com essas primeiras faculdades, com esses primeiros cursos de ensino superior, não é? E ele nasce numa sociedade marcadamente com a desigualdade presente. Escravizados, analfabetos e pobres. Esse é o cenário que a gente tem quando a universidade nasce. Quando, na verdade, quando o ensino superior nasce. Esse lugar, lembra da gente, lá nas nossas aulas, essa casa do saber? Essa casa do saber surge numa realidade de desigualdade, marcadamente. Né? E aí, uma grande pergunta que a gente tem para esse lugar, para essa casa do saber e aí eu quero que vocês guardem essa pergunta para a gente poder conversar daqui a pouco mais à frente, que é: em que essa casa do saber contribuiu ou contribui para poder reduzir essa realidade de desigualdade, ou para transformar essa realidade na qual ela surge? Essa é uma pergunta, porque isso tem a ver com o papel da educação. Para que serve a educação? Né? E com os desafios que está posto para a educação, para o ensino superior, no momento que nós estamos vivendo agora, que é o século XXI. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: a universidade surge nesse tempo, nesse momento. Porém, o que a gente tem hoje? Quando eu fui convidada para preparar esse momento aqui com vocês, aí essa semana, eu fiquei a semana inteira pensando como é que eu vou falar com os meninos, o que eu vou levar, como é que eu amplio essa discussão que a gente está fazendo na aula, né? E aí, coincidentemente, anteontem, chegou para mim esse relatório, é um relatório internacional sobre a desigualdade na América Latina. E é um relatório que eu fiquei muito impressionada, inclusive, com o nome do relatório. Ele está nomeado como o escândalo da desigualdade na América Latina. Então, quando o relatório chegou para mim, chegou pelos meios que eu tenho de relações com pessoas que a gente discute, e o tempo todo essas questões do Brasil, no caso meu, aqui no Brasil, mas com outros colegas que estão nos vários países latino-americanos e fora também dos países latino-americanos, eu não tive muito tempo de ver o relatório, que está enorme, é um calhamaço assim, de coisas, eu não consegui ver tudo, mas por onde eu fui passando para ver, me chamou a atenção muito algumas questões. Por exemplo, eles dizem assim, o relatório, uma interpretação do relatório: as desigualdades se conectam e excluem pessoas, impedindo o desenvolvimento sustentável. Olha que interessante. Opa, peraí, nós estamos no momento de uma sociedade que é conectada. E a gente tem um relatório com um grupo de pesquisadores que olha para a América Latina e identifica que as desigualdades se conectam. Isso aqui tem a ver que a desigualdade do Brasil, junto com a desigualdade da Argentina, a desigualdade que existe no Chile, que existe na Colômbia, que existe na África, são desigualdades que estão conectadas. Quando eu penso em desigualdade conectadas, eu penso que a conexão,
a internet, né, os meios de comunicação, é um sistema, não é? Um sistema de conexão, não é isso? Então, quando eu leio desigualdade que se conectam, eu fiquei pensando, tem um sistema que conecta desigualdades. Tem um sistema que produz desigualdades, que conectam essas, não só produz, mas conectam essas desigualdades. E fazem essas desigualdades, e fazem com que essas desigualdades excluam muita gente, né? E aí ele traz em seguida um dado muito interessante, muito cabuloso, eu diria, sinistro, que é ainda, século XXI, ainda hoje, anteontem o relatório, 2016, o relatório é de toda uma pesquisa de 2016. Mulheres, crianças, povos indígenas e quilombolas, ali todo mundo, quando eu falo quilombolas, todo mundo sabe o que é, né? Os povos remanescentes de quilombos, ou seja, afrodescendentes, né? Afro-brasileiros, ok? Quilombolas são os que mais sofrem com a violência e os injustos sistemas fiscais. E aí, eu trouxe só essa frase, mas ela está carregada de estatísticas, de números, que vai trazendo as situações vividas por essas pessoas na América Latina, que faz identificar que são os que mais sofrem com violência e com situações de pobreza devido aos sistemas fiscais. E aí, sistemas fiscais se entende tudo, inclusive o que nós estamos vivendo atualmente no Brasil. Né? Agora, nesses dias aí que vai enrolar a vida de todos nós aqui. Não é? Então, o que acontece é o seguinte, a escravidão ela continua no Brasil, mascarada, de uma forma que se paga um salário mínimo e a empresa ali quer ser dono da vida da pessoa. As empresas, hoje, que visam o capitalismo, ela impede que a pessoa cresça, que ela estude, que ela desenvolva, né? E aí ela vai continuar ali durante 4, 5, 6 anos, porque ela depende daquele dinheiro. É uma forma de escravidão. Há 200 anos se escravizava por um prato de comida, um lugar para dormir no relento e pronto. E hoje não é diferente. Porque com salário mínimo faz-se o quê no Brasil hoje? Né? Então, a gente tem aí a gente tem situações de desigualdade que permanecem. Né? Elas às vezes mudam de nome, elas às vezes aparecem na mesma foto, né? Mas a gente tem uma situação que, eu não diria nem só permanece, mas que se intensifica, que muda a cara, né? Mas a gente tem essa desigualdade ainda muito presente na nossa realidade, e a grande pergunta é, e a universidade, e o ensino superior, e eu, que estou professora numa universidade, e vocês que estão chegando aqui para fazer um curso superior, o que eu tenho a ver com isso? Né? O que eu tenho a ver com isso? E é para isso que a gente quer chamar a atenção de vocês, e é para isso que a gente quer fazer essa reflexão com vocês, porque vocês agora, vocês são universidade. Vocês pertencem agora a um grupo que está presente na educação superior, que está passando por esse lugar. E a gente pode passar por esse lugar, e esse lugar não significa nada para a gente, no referente àquela imagem que eu abri com ela, ou a gente pode se passar por esse lugar e deixar esse lugar passar pela gente numa perspectiva de fazer alguma coisa diferente. E aí é nessa perspectiva que a gente está discutindo aqui a universidade como, ou a educação superior como, os desafios para ela colocados agora, e aí eu não quis ficar só com os desafios. A minha experiência de vida, e uma experiência de vida inclusive bem recente, tem me mostrado que todo desafio, dentro dele, germina possibilidade. Então, é por isso que eu quero tratar aqui dos desafios da universidade no século XXI,
mas também das possibilidades. Porque parece-me que cada desafio ele vem apontando também possibilidades. E aí eu destaquei, a partir das nossas aulas também, eu destaquei alguns desses desafios e possibilidades para a gente poder falar aqui um pouquinho. Então, desafios e possibilidades da educação superior, ou seja, que vocês e que nós, professores, que a Universidade Católica de Brasília, que todas as universidades particulares ou públicas no país têm atualmente, né? E eu estou me baseando aqui no professor Boaventura de Souza Santos, que é um português que também está citado nos nossos estudos lá, não é? No Álvaro Vieira Pinto, que vocês também já devem ter visto e estudado, no Zygmunt Bauman, no Antônio Severino. Então, todos esses autores estão me embasando na conversa aqui agora, tá? Então, numa realidade de exclusão, se coloca para a universidade a construção de uma sociedade e de uma universidade inclusiva. O Zygmunt Bauman, anteriormente na voz do professor Luiz, falava da diversidade que a gente vive. Uma diversidade, não só na perspectiva de diversos tipos de pessoas, lugares, enfim, mas também essa diversidade relacionada ao que nós vimos na imagem, a questão da desigualdade, né? Desigualdade numa perspectiva econômica, né? Mas a gente tem também desigualdades na perspectiva de povos, não é? De organizações, de lugares. Quer dizer, nós não somos iguais, existe uma desigualdade, né? Agora, o problema da desigualdade, sem ser a desigualdade econômica, por exemplo, se a gente pega a desigualdade das pessoas, nós não somos iguais, brancos não são iguais a negros, que não são iguais a índios. Essa desigualdade, na verdade, que a gente chama muito mais de diversidade, né? Essa diversidade, ela é algo que foi tornada desigualdade na nossa sociedade também. E quando a gente pensa numa universidade que precisa, ou numa educação superior, que precisa construir uma universidade, uma sociedade inclusiva, é nessa perspectiva que nós estamos pensando. A universidade para todos e todas é na perspectiva de que abrange as situações diversas financeiras falando, né, econômicas falando, mas também a diversidade de pessoas, né, de povos. A gente tem uma questão hoje que é a universidade, ela nunca esteve com tanta gente diferente presente dentro dela. Até, eu ouso dizer, até o início da década de 90, aliás, até quase o final da década de 90, você tinha uma universidade muito heterogênea. Muito heterogênea. Tinha uma cara a universidade no Brasil. De final de 90 para cá, dos últimos 10 anos, menos que isso, os últimos 10 anos, eu digo com toda clareza como professora aqui da Católica, a cara da Católica mudou. E a cara da Católica mudou por quê? Porque a gente está nesse desafio de fazer a universidade ser uma universidade inclusiva, tá a passos lentos, mas estamos tentando ir, né? Tivemos possibilidades aí, né? A questão da inclusão também, o desafio da inclusão, a exclusão aponta para a gente um desafio que é da inclusão, mas também de possibilidade que diante dessa realidade, vamos criar alternativas para a gente poder fazer uma sociedade e uma universidade mais inclusiva. E a gente, nos últimos anos, tem feito um esforço nessa perspectiva. Não sei para onde nós vamos de agora para frente. Porque eu, essa semana, tive a impressão que eu acordei há 22 anos atrás. Então, não sei para onde a gente vai. Mas, enfim, nós viemos num esforço, estamos vindo num esforço de fazer esse espaço ser um espaço mais inclusivo. Mas esse ainda permanece sendo um desafio, não só para o Brasil, mas segundo, inclusive, o relatório que eu falei para vocês agora há pouco, internacional, é um desafio de vários países da América Latina e de outros países também, que a universidade, que a nossa sociedade seja inclusiva. Esse é um desafio que está posto para o ensino superior, para a universidade no século XXI.
E ele vem carregado de possibilidade, porque dentro desses desafios, nós vimos, inclusive, nos últimos tempos aí, que tem possibilidade de fazer ser diferente. Né? Nós não podemos retroceder nisso, ok? Outra coisa, numa sociedade da informação e do conhecimento, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Nós estamos na era do conhecimento, na era da informação. Isso é a mídia está o tempo inteiro colocando, os livros estão colocando. Tem um cara chamado Manuel Castells, que é um teórico da sociedade da informação, né? Então, da era da informação. Então, a gente escuta muito isso. Na sociedade da informação e do conhecimento, que é essa que nós vivemos agora, globalizada, eu esqueci de colocar o globalizado ali entre aspas, porque a gente não tem tudo globalizado. Lembra da foto? No início? Né? Eu costumo dizer para meus alunos, né, com quem eu encontro, que às vezes é assim, nossa, professora, parece bobeira, mas não é. Nós que estamos aqui, Brasília, e que estamos conectados o tempo todo, temos os nossos celulares, smartphone, enfim, tudo conectado, a gente acha que às vezes a gente pensa que todo mundo está assim. E não está. Aqui no interior, eu sou de Goiás, aqui no interior de Goiás, tem uns lugares que o celular só é usado para olhar a hora. Não tem sinal digital. Estão entendendo o que é isso? Então, que globalização é essa? Aí o Milton Santos, que está lá no nosso também, nas nossas aulas, ajuda também a gente a compreender que tipo de globalização nós temos. Ele traz lá os 3 conceitos, não vou entrar nele aqui agora, que vocês já estão craque nisso. Quem não está, vai correr atrás para poder ficar. Entendeu? Porque tem que ficar lá, craque nos conceitos do Milton Santos, né? Para poder entender isso que eu estou falando aqui e aprofundar mais nessa conversa. Não é? Então, nessa sociedade globalizada, entre aspas, que não é tudo está globalizado, e tecnológica, tudo passa pela tecnologia, vi de vocês aqui fazendo uma disciplina virtual. Olha que a tecnologia possibilitando isso para nós. A tecnologia possibilitando que Angola, possibilitando que, né, outros lugares estejam acompanhando a gente aqui agora, inclusive. É interessante, não é? Bacana. Olha aí a possibilidade que nos coloca a tecnologia. Mas também o desafio. O desafio de quê? Essa sociedade informatizada da informação, do conhecimento, desse tanto de conhecimento que a gente recebe o tempo inteiro, também coloca para a gente um desafio para a educação superior, que é de investir em uma formação integral que reconhece o sujeito por inteiro e não de forma fragmentada. Essa é uma grande questão que a gente tem hoje, né? Que é, embora nós temos toda essa tecnologia a nosso favor, mas ela também possibilita que a gente seja, muitas vezes, não olhado como um todo, ou seja, fragmentado, né? E que a gente seja tratado de forma fragmentada também, inclusive pela educação. Então, investir numa educação que seja de forma integral, que reconheça o sujeito como um todo, né? Com as suas trajetórias de vida, com a sua história, com as suas possibilidades, oportunidades, ou falta de tudo isso, né? É algo fundamental para a gente poder avançar, para mudar aquela realidade que a gente via agora há pouco. E para a gente poder também se perceber o quê? Se perceber sujeitos o quê? Inteiros, e não sujeitos pela metade. Né? Então, isso é uma coisa que está colocada para a gente, que está colocado lá também nas nossas aulas, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, que é, está colocado como desafio para a educação superior uma educação que agregue ou que trabalhe na perspectiva de uma formação do sujeito. Então, você vai ser odontóloga, não é isso? Está formando para odontologia. Então, só que o desafio da educação superior para você, que está presente para você, é que você não seja só uma odontóloga do ponto de vista de saber todas as técnicas, conhecer somente as técnicas. Porque você pode saber muito bem das técnicas, mas na hora de lidar com o ser humano, com as pessoas que vêm ali, você não saber lidar com ele, porque teve uma formação fragmentada. Certo? E essa formação precisa ser uma formação que dê conta das questões profissionais, que você precisa dela, das questões científicas que você precisa dela para embasar
o que você está fazendo, pesquisas e tudo mais sobre o que está fazendo, mas também políticas. Nós estamos no momento que falar em política dá medo, dá receio, sai todo mundo para lá. Aqui eu estou falando da dimensão política, não estou falando de política partidária. Embora a política partidária não tenha que ser para a gente ficar assim, não é isso não. Mas aqui eu estou trazendo o quê? A dimensão política do ser humano, ou seja, de um ser humano que se compreende em conjunto com outros seres humanos e que tem uma responsabilidade para com esses outros, isso é dimensão política. E isso a educação superior tem também que priorizar. Isso também é um desafio que está posto e que a gente tem que fazer. Não é? Exatamente, né? A questão da humanização que a gente tem que ter presente. Então, está colocado como desafio e como possibilidades também para a universidade, então, essa formação que possibilita o sujeito, possibilita vocês, possibilita os homens e mulheres saberem ser, saber conhecer, saber aprender e saber fazer. Né? São os 4 pilares da educação do Edgar Morin, né? Também um grande teórico aí que ajuda a gente nessa conversa. Uma educação que ensine a pensar sistematicamente. E não somente a ter conhecimento. Ai, Ivanildo, mas ter conhecimento não é pensar? Lê do engano. Você pode conhecer, e pelo nosso Zap, pelos nossos celulares, pelos nossos Facebook, chega o tempo inteiro um monte de conhecimento, mas nem sempre eu penso sobre ele. Eu curto, compartilho, depois se der alguma zebra, eu fico lá, meu Deus, mas eu nem li direito, não pensei direito, compartilhei agora. Né? Então tem uma diferença entre conhecimento e pensar sobre o conhecimento, saber pensar sobre esse conhecimento e transformar esse conhecimento, fazer esse conhecimento ser prático no nosso dia a dia, né, e que dê conta das situações do nosso dia a dia. Né? Isso é fundamental. Isso é saber fazer, saber ser, saber conhecer. Né? Outro desafio e possibilidades que está colocada para a educação no século XXI. Educar para serem pessoas críticas, criativas e cuidantes. Nós precisamos urgentemente, o mundo precisa urgentemente de pessoas críticas, ou seja, aquilo que a gente falou agora há pouco, que olha para o conhecimento, mas pensa sobre ele, que seja crítica diante da realidade, que pense sistematicamente, que dê conta de ser crítica e autocrítica, inclusive, não é? Criativas. Nós estamos sendo cobrados o tempo inteiro na sociedade para ser criativo. Se não for criativo, não vai ficar no mercado. Se não for criativo, não vai ficar na universidade. Se não for criativo, não vai ficar no trabalho. Não é assim? A criatividade ela é importante, mas ela é importante se ela vier atrelada com essas duas questões. Com a questão crítica e com o cuidado. E aí aqui, quem não leu ainda, pode ler lá nos nossos textos, nas nossas aulas, o texto do Leonardo Boff. Não é? Esse texto é dele, Críticos, Criativos e Cuidantes. Então, esse é um desafio que está colocado para a universidade. Pessoas críticas, criativas e cuidantes. A gente precisa de gente que desenvolva a capacidade crítica, não é? Desenvolva a sua criatividade para poder cuidar do mundo, para poder cuidar uns dos outros. Não só para si, mas para cuidar uns dos outros. Né? Isso é fundamental, isso é muito importante no momento que a gente vive. Né? Crítica para dar conta, a crítica, eu quero fazer uma coisa aqui. A crítica para dar conta, inclusive, de fazer uma leitura da tecnologia que está posta aí. Né? Que a gente viu até agora que ela é muito bacana, mas também pode significar perigo, porque ela pode ser uma grande manipuladora de nós, da gente. Né? Eu tenho uma dúvida se a tecnologia, da forma como ela está posta agora, se ela não é uma armadilha também para nós. Né? Quando a gente olha o momento que a gente está vivendo atualmente, eu fico pensando, meu Deus, parece que a gente está muito fazendo as atividades a partir do lugar que nós estamos, só mediados pelos meios de comunicação. Será que isso não é uma armadilha? Né? É uma pergunta que eu estou me fazendo essa semana aí. Mas eu não estou com resposta para ela ainda não. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Ah, tá. Antes de passar para frente ali.
precisamos de educar para serem pessoas críticas, criativas e cuidantes, com habilidades e competências. Habilidades e competências é uma coisa que a gente escuta muito atualmente, não é? Ela é uma linguagem muito utilizada aí no capital, no mercado, né? Você precisa ter habilidade e ser competente. A educação, ela precisa trabalhar, desenvolver nos sujeitos habilidades e competências. Agora, habilidades e competências tendo em vista o quê? Habilidades e competências que sejam comprometidas. Né? Não descompromissadas, mas compromissadas, comprometidas com essa transformação, com esse cuidado, com o humanitário, com o planetário e com a sustentabilidade. Né? Então, e para a sustentabilidade, a gente tem que fazer o quê? Tem que transformar uma realidade de desigualdade, como a gente viu lá no início. Né? E, evidentemente, uma educação para a ética do bem viver. Né? Ética do bem viver é diferente da época do viver bem. Vocês conseguem sacar a diferença aí? Conseguem sacar a diferença? Né? Essa ideia do bem viver é uma ideia extremamente marcada nos povos originários latino-americanos, que são os povos indígenas. Essa ideia, exatamente, essa ideia do coletivo. Eu não vivo bem sozinho. O outro precisa também estar bem para a gente poder, assim, ter um bem viver. Né? Então, a ética do bem viver precisa conduzir o nosso jeito de fazer educação e o nosso jeito de pensar educação e o nosso jeito de estar numa casa do saber. E aí, então, outro desafio e também possibilidades que estão postas para a educação superior, para a universidade no século XXI, é a maioria dos nossos alunos aqui na Católica, em todas as universidades do país, são jovens. Tem entre 17 e 29 anos. A maioria dos nossos. Acho que aqui na Católica acho que chega a quase 85%, não é isso? Acho que é isso, né? 85%. E aí, então, um grande desafio é da gente possibilitar uma educação que contribua para a construção de jovens pontes, que vocês viram também lá nas nossas aulas o que significa jovem ponte, né? É jovem que está... O que é a ponte? A ponte é aquela que faz ligação de um lugar a outro, de povos a outros, de situações a outras, né? A ponte não é para isolar pessoas. A ponte é para ligar, interligar, conectar. Não é? Então, é essa a ideia. E aí, jovens pontes é principalmente aqueles jovens que interligam, ligam o que aprendem, por exemplo, no seu curso, na sua universidade, e depois como é que transforma isso, liga isso para transformar a realidade local onde ele está. Isso é ser jovem ponte. Né? Então, pensemos aí. Eu sou um jovem ponte, quero ser um jovem ponte... Estou querendo isolar, estou querendo conectar. O que eu estou querendo fazer? Conectar o quê com o quê? Para quê? Para quem? Quem vai ficar desconectado da ponte que eu sou? Isso é importante a gente identificar. Né? Eu coloquei ali jovens que se importam. Não é importar, no sentido, né, de importar lá do computador. Não, importa com o outro. Eu me importo com o outro. E por isso eu me conecto. Por isso eu sou conectado. Né? E depois pensar globalmente e agir localmente. Acho que vocês também já ouviram essa expressão, né? Todo mundo aqui já escutou essa expressão? É preciso pensar global, ou seja, eu penso sistemático, né, a partir do mundo, estou antenado, estou conectado com o mundo, mas eu ajo no lugar onde eu estou. Porque a gente está com a tecnologia, esse universo que nós estamos vivendo agora, possibilita, às vezes, eu ficar super com compaixão com alguém que está lá num terremoto no Japão, que é para ficar mesmo, estou dizendo que não é para ficar não. Mas eu não consigo estar conectada com a mesma compaixão com uma situação com alguém que está aqui ao meu lado. Então, pensar globalmente e agir localmente tem esse desafio, né? E por fim, está aqui. Começamos com isso, vamos concluir com isso, né? Essa ideia de que
está posta para a universidade no século XXI, para a educação, abrir mão de metodologias ativas que agreguem as tecnologias, ou seja, as tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, como aliadas no processo educacional, como aliadas no processo de formação. E isso, gente, é um grande desafio para nós. Isso é um grande desafio para nós, professores, isso é um grande desafio para a instituição, isso é um grande desafio, inclusive, para vocês também, que aí vocês, eu penso que vocês têm que contribuir muito conosco, na ideia de que, como é que a gente avança na perspectiva de contribuir, que as TICs, todas elas, todos os meios que nós temos hoje da tecnologia, possa contribuir para que a gente faça um mundo melhor. Para que a gente faça a educação mediada pela tecnologia, formar sujeitos críticos, criativos e cuidantes. Como é que a gente faz isso? Isso é um desafio que está posto. Todo mundo está antenado com essas TICs. E como é que a gente faz elas serem nossas aliadas a favor de fazer um mundo melhor? A favor de transformar aquela realidade que a gente viu anteriormente, que é tão complicada porque tem séculos e séculos. Mas ela não sempre foi assim. Porque se a gente acreditar na ideia de que sempre foi assim, eu vou ficar quietinha no meu cantinho como professora, muito bem, obrigada. E você no seu, muito bem, obrigado. E assim a gente não se conecta, assim a gente não se interliga e assim a gente não transforma. Né? Então, esse é um desafio que está posto. Nós estamos tentando aprender a educação à distância. Está aí, vocês estão fazendo uma disciplina de educação à distância, onde a gente tem tentado preparar aulas, preparar conteúdo críticos, né? Que possibilita vocês, mediados por essa máquina, né? Pela máquina, mas vocês poderem estar tendo contato com conteúdos que sejam conteúdos críticos, conteúdos profundos, conteúdos numa abordagem que contribua com esse compromisso planetário, humanitário, né? Mas a gente precisa ainda avançar muito nisso. Muito, muito. Principalmente em conquistar os jovens e as jovens, né? Nessa perspectiva de que não posso só ler uma informação e não pensar sobre ela, mas ler, pensar sobre ela e me comprometer com o que aquilo significa. Né? Acho que isso é fundamental. Ali estão as referências que eu utilizei, e aqui, para a gente poder dialogar, eu pensei essa questão que eu queria colocar aqui, e aí vai ficar aberto por um tempinho, e para outras perguntas também, outras questões, contribuições que vocês querem fazer, e agora no microfone, para a gente não ter problema com quem está nos assistindo, que é, então, a partir do que o professor Luiz falou, a partir do que eu disse, o que você achou desses desafios e possibilidades apresentados? Que outros você acrescentaria? Enquanto a gente vai falando, vai vindo um monte de coisa na cabeça da gente, né? Vai pensar, o professor não falou isso, o professor não falou isso, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Então, que outros desafios e possibilidades para esse tema dos desafios para a educação a gente acrescenta? Se vocês quiserem se apresentar com o nome e o curso, por favor. Natália, licenciatura em Pedagogia, eu faço curso todo à distância. Todo, isso. E eu creio que a maior dificuldade, o maior desafio é justamente inserir na comunidade onde a gente vive aquilo que a gente está aprendendo aqui. Um exemplo claro é que eu moro em Águas Lindas do Goiás, quer dizer, então, a distância já é muito grande da minha casa para chegar na universidade. E esse desafio, para vencer esse desafio, foi muito difícil. Quer dizer, estar aqui hoje, para mim, com 30 anos, eu sei que parece menos, estar aqui hoje com 30 anos, com 2 filhos, com casa para criar, para cuidar, com cachorro, é muito difícil. E eu sou bolsista, ainda tem essa questão. Quer dizer, esse processo seletivo de você sair lá do ensino médio há mais de 10 anos, passar por várias fases da vida, que você vai amadurecendo, e as pessoas vão dizendo para você que está tarde. Não dá mais, vai fazer faculdade nessa idade. E
e aí você falasse, não, eu vou porque é meu sonho, e o meu sonho tem que transformar a realidade onde eu vivo, e aí você começa a transformar dentro da sua casa, daqui a pouco os seus parentes não te suportam mais, porque você está o tempo todo querendo falar que tem que mudar, que tem que fazer isso, e aí, quando você, às vezes, não tem uma forma de você colocar em prática, né? A comunidade que eu moro é uma comunidade empobrecida, espiritualmente empobrecida, não é só a questão financeira. O asfalto chegou lá há menos de 6 meses. Nós não temos rede de esgoto, é fossa. E isso impossibilita, muitas vezes, o crescimento da cidade. Nós não temos caixa 24 horas, banco lotérico, nada perto. Tudo, a gente tem que pegar um circular e ter acesso. Mas, na escola em que minha filha estuda, por exemplo, praticamente todas as crianças estão chegando no 3º ano do ensino fundamental e não conseguem ler nem escrever. E eu comecei a observar essa realidade e eu fico pensando o que eu posso fazer. Mas não se tem mecanismo de você ajudar. Porque aí você vai na escola, a diretora coloca a culpa na secretaria. A professora coloca a culpa na direção. E você fala, mas eu quero ajudar. Ah, mas não tem jeito, porque tem que isso. Quer dizer, é impossível você ajudar quando não querem ser ajudados. E aí eu fico pensando que o meu conhecimento está, sabe, assim, sem destino, né? Não tem utilidade, precisa ter utilidade. E eu acho que a universidade, ela abre esse leque para que a pessoa comece a investigar. Eu vou fazer o que com o que eu sei agora? Porque tem gente que está esperando se formar, pegar o canudo e falar, agora eu vou fazer alguma coisa. Não, a gente tem que fazer alguma coisa hoje, agora, para que a gente possa marcar a vida das pessoas que estão ao redor da gente. Eu não estou na intenção de ter um curso superior para colocar o diploma no pescoço e sair falando, olha, eu tenho um curso superior. Eu quero ter um curso superior para que eu tenha a oportunidade de transformar a realidade onde eu vivo, onde eu moro. Porque a minha filha está crescendo, eu vou arrumar meios de ajudá-la. Mas e os outros, as outras crianças? Aí chega lá no ensino fundamental 2, que eles vão para a escola estadual, é terrível. É de dar dó, porque as escolas parecem presídios. Tudo pichado, cadeiras quebradas. Para quem quer trabalhar na área da educação, é de chorar. Entendeu? Porque o meu filho mais velho fica nessa parte. Escola muito longe, não tem transporte. E aí, o que eu posso fazer? Como é que eu posso mudar essa realidade? Porque eu não estou aqui só por questão do salário que eu vou ter, do concurso que eu vou fazer. Eu preciso mudar a realidade onde eu moro. E eu estou aceitando sugestões. Como é seu nome? Natália. E mais? A gente faz umas 2 rodadas, mais umas 2 pessoas, depois a gente... Só assim, contribuindo, não sei, de repente contribuindo, né, com a sua fala. O que eu percebo é que, às vezes, a gente sente mesmo essa ânsia de fazer ser significativo essa experiência que a gente tem na instituição. Então, o que eu percebo é que, primeiro, eu acho que a disposição de ser essa pessoa criativa, colaborativa e criar essa rede, né, porque muitas vezes a gente não consegue desenvolver alguns trabalhos porque sempre tem essa relação em que muitas vezes a gente tende a passar para alguém a responsabilidade de não se conseguir chegar a um resultado. Então, de repente, se a maioria das pessoas começarem a desenvolver, o que eu, no caso, venho até parabenizar, eu achei muito bacana essa ideia de desenvolver esse lado humanista, humanitário, né, e dessa rede colaborativa, no sentido de que, se estamos dispostos a ter uma formação para algo além de uma profissão que nos vai dar um salário, mas sim no sentido de ser significativo para o meio onde a gente vive, isso já faz muita diferença. Porque aí a gente vai parar de pensar nos problemas, talvez começar mais a pensar em soluções e nas possibilidades, né? Então, assim, eu também estou numa 2ª graduação agora, porque eu não vejo, no caso da minha primeira formação, uma prática minha que realmente faça essa diferença. E é uma formação que é muito importante para mim, mas eu não consegui fazer esse link entre o que foi aprendido, a minha experiência e a prática. Então, o que eu percebo aqui também é que talvez não seja tão rápida essa nossa visão do que fazer. Mas essa vivência,
E muitas vezes, fazendo as leituras lá do material, a gente fica com aquela visão de que é tudo um pouco utópico ou né, idealista demais, mas, no fundo, a gente pode pensar que nas nossas vivências dentro da instituição, seja elaborando um trabalho, seja fazendo uma pesquisa em grupo, seja participando de alguns projetos, a gente pode estar fazendo essa diferença. Né? De repente, num momento de discussão ali, pode surgir uma ideia. A gente pode estar vinculado a alguma pesquisa que pode ser, né, significativa para a prática. Então, assim, só tentando, né, na minha visão, eu acredito que essa vivência, o momento, estar aqui, ouvir o que foi dito, pensar sobre o que foi dito, pensar a minha prática diante do que foi... Tudo isso, para mim, já não é uma mudança brusca, não é tão líquida e rápida como a gente, né, percebe a atualidade, mas ela pode, sim, ser significativa, né, na minha visão. Então, eu acho que, nesse sentido, é muito interessante. E tem muita coisa boa aí, né, para a gente pensar, então vou deixar os outros falarem também. Bacana, muito bacana. Duas coisas aqui que você trouxe que eu acho que entra nos desafios e nas possibilidades. O professor Luiz chamou a atenção, né, e o Boaventura de Souza Santos também chama a atenção, que para a gente tem duas questões importantes para a gente poder fazer a transformação social. Primeiro, a partir do que a gente está, não dá para fazer só. Só a gente se angustia e fica... Eu entendo perfeitamente o seu sentimento. Né? Então, é preciso agir em rede. Esse é um desafio que está posto para as universidades hoje, esse é um desafio que está posto para as instituições, esse é um desafio que está posto para nós todos, todas, que é agir em rede. Então, e aí, quando eu falo em rede, não é só a nível de rede universidades interligadas, como nós estamos aqui, mas é também com as organizações outras que existem. Até porque a universidade, lembra que ela nasceu lá numa situação de desigualdade continua, inclusive ela contribuiu, quero dizer para vocês, a universidade contribuiu muito com o processo de desigualdade que a gente tem. Porque por um bom tempo, muitos de nós aqui não podíamos estar dentro, viu? Você chegou tarde por quê? Você chegou tarde por quê? Porque você... Por que você chegou tarde, né? Hã? Então, presta... Não era para você essa universidade. Não era. Certo? Assim como não era para muitos. Então, o processo histórico que a gente está vivendo, que a gente faz, é processo histórico. E aí, o Boaventura de Souza Santos vai trazer exatamente o que você trouxe, que eu achei muito legal que você trouxe, que é essa questão de a mudança, ela precisa ser, mudança de mentalidade, mudança cultural, não acontece de hoje para amanhã. Ela é processo histórico, então ela vai devagar. Mas nós não podemos deixar de acreditar, por isso não é tudo tópico, nós não podemos deixar de acreditar que é possível. Tanto é que, há 30 anos atrás, há 15 anos atrás, esse não era seu lugar. Nem o meu. Porque se eu perguntar para vocês, quantos professores negros vocês têm? Professores negros mestres vocês têm? Eu sou mestre. Quantos vocês têm? Quantos professores indígenas vocês têm? Não tem índio no Brasil. É isso? Ah, deve ser. Então, estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a gente tem que fazer o processo histórico, e aí não é sozinha em rede, né? E a universidade precisa... A universidade tem que aprender a trabalhar em rede também para fazer isso, né? Para transformar o conhecimento que ela elabora dentro dela como prática que transforma a realidade onde estão os sujeitos que estão dentro dela e que estão fora dela, e que, inclusive, tem alguns que pode ser que nunca passem por ela, inclusive, no processo que a gente ainda tem de desigualdade. Né? Não adianta a gente só falar. A gente tem que começar a agir. Mesmo que é um grupo pequeno, ele vai crescendo, vai juntando outros grupos para poder chegar à nossa meta, entendeu? Não tem como a gente ficar só falando. Tem que começar a trabalhar com isso, porque eu vejo muito, hoje em dia, assim,
Muitos grupos fazem propagandas, falam o tempo todo sobre aquilo. Só que eles não agem. Não faz nada, entendeu? Estão ali parados. Tem uma coisa que para eles. Eles têm que quebrar essa parede e começar a agir, começar a trabalhar, começar a fazer as coisas para a gente andar para frente. Entendeu? Então, vamos pensar a educação e o ensino que nós estamos nos adentrando nele, nesse espaço, dessa Casa do Saber, nessa perspectiva, né? Que não pare em mim só, né? Mas que a gente possa fazer nessa unidade, nessa rede também, junto com outros, né? E aí, o nosso desejo em trazer essa temática, discutir essa temática com vocês, que nos é muito cara, para nós que acreditamos numa educação que transforma. Eu acredito na educação que transforma porque eu passei por um processo que a educação possibilitou, né, muita coisa para mim, para a minha vida. Então, por isso eu acredito nela e acredito que os professores estão aqui também. A gente que acredita na educação que transforma, é muito caro para a gente essa temática, é muito caro para a gente trazer vocês aqui num sábado à tarde como esse para discutir essa temática. Para que vocês tomem, trabalhem numa consciência crítica de que esse lugar não pode ser só um lugar de passagem por passagem de vocês. Mas tem que ser um lugar que passem também por vocês e ressoem em vocês. Mesmo sabendo que esse lugar é um lugar muito contraditório, de muitas contradições presentes nele também. Porque a sociedade tem as suas contradições. E a universidade tem gente da sociedade. Né? A sociedade é reflexo dela. Né? Mas a gente gostaria muito, nosso desejo aqui era muito de provocar mesmo, é provocação, né? É provocador, eu gosto da palavra provocador, dói. Mas Platão já dizia que pensar dói. Não é? E dói mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, pensar só dói em quem pensa criticamente. Em quem pensa não isoladamente, mas sistematicamente. Aí dói. Senão, não tem efeito, não faz efeito. Né? Alguém mais quer contribuir? Eu vou levar o microfone. Aí, por gentileza, só falar o nome. Boa tarde, meu nome é Joelma, né? Eu estou na 3ª graduação, estou fazendo curso de Direito. Tenho algumas pós-graduação também, né? Mas é um sonho, sempre quis fazer Direito. E Deus abriu as portas agora, né? E tem me abençoado. Né? Diante do que foi tudo aqui debatido, né? A gente pôde passar, talvez, um pouquinho até sobre a história do Brasil, né? A gente pôde olhar que toda essa desigualdade, ela não é uma coisa que veio agora como um fenômeno recente. É uma coisa que vem há anos. E a questão que a gente poderia já despertar esse pensamento crítico, né? Será porque só agora eu estou vendo que eu posso fazer alguma coisa? Né? Será porque só neste momento eu consigo perceber que existem pessoas passando por desigualdade ao meu lado, que todos os dias eu passo, vejo alguns nos sinais, outros olhando carros, pessoas que às vezes estão ali limpando a rua, e muitas vezes eles não têm rosto para mim, porque são pessoas que às vezes até me incomodam. Né? Então, isso não é um fenômeno recente, essa desigualdade. E eu creio que isso passa por uma mudança de mente. Né? E o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde hoje, né? É o papel da universidade. Nós não podemos entrar como um pato que entra na água, mergulha e sai totalmente seco. Se a gente entrar nesse meio aqui acadêmico e tudo o que a gente conseguir for só apenas conhecimento intelectual, seria inútil se a gente não aprende nada para a vida. Né? Porque a formação integral, ela passa por no saber ser, né? Saber aprender, saber conviver. Vai muito além do conhecimento. E aí nós entramos para a vida como um ser humano, né? Que realmente, como a Constituição vem falando da igualdade, que nós deixamos de falar que ela é normativa porque ela não cumpre com tudo que promete em questão dos direitos, mas chamamos de nominativa porque tem tudo aquilo lá, mas na prática ela não é efetivada de fato, né?
Alguns são garantidos seus direitos, a outros são totalmente negados. Né? Então, essa desigualdade ela é histórica no Brasil. Em 1802, aí, que foi vinda a família real para o Brasil, que a professora até falou, né? Com a vinda da família real, a universidade veio porque, enquanto no Brasil não se tinha nenhum estudo, era um país dos escravizados, dos excluídos, de pessoas, por serem da etnia negra, eram consideradas, não sendo nem como ser humano, que isso é degradante, né? É triste para a história do Brasil. A gente vê uma realidade que se passou por nós e que hoje nós podemos ver reflexos. Algumas pessoas ainda continuam, né, discriminando a pessoa pela sua etnia. Né? Seria muito bom a gente falar que não, mas seria um processo da gente também não lutar contra isso. Né? O Brasil tenta escurecer de que não existe luta, que não existe preconceito, de que não existe separação, e existe sim. E também de classe social. Né? Então, essa desigualdade ela é presente e nós só vamos passar... Eu participei de um projeto que fala sobre por um mundo melhor, a começar em mim. Né? Então, eu posso sim ser um agente transformador. Aonde eu estiver, eu vou fazer a diferença, porque eu vou ser aquele que não vou me conformar com a injustiça. Eu vou ser aquele que não vou me conformar quando me dizem que eu não posso chegar a algum lugar porque eu sou uma pessoa que não tem dinheiro, porque eu sou pobre, ou porque eu não vou conseguir alcançar os meios de comunicação, igual hoje a tecnologia ela é tão avançada, mas tem muitos que não têm acesso. Né? É uma tecnologia, sim, muito boa, que liga, interligam, mas também que, igual a professora falou, que vem trazendo também as suas desigualdades. Né? Alguns têm que ir para a lan house ali, porque não tem nenhum computador em casa, enquanto alguns têm 3, 4 e às vezes jogam até peças que saem poluindo aí, e aí a gente entra na questão da sustentabilidade. Né? Então, resumindo, né, porque os outros também precisam falar, é que realmente o mundo precisa ser melhor a começar em cada um de nós. E isso não é recente. Que nós paremos, né, nesse momento, refletimos e pensamos, por que que eu não vi isso antes? Né? Por que que agora eu já não saio daqui disposta a mudar a minha atitude? Em primeiro lugar, eu mudo a mim mesmo, para que depois eu possa mudar qualquer coisa, seja na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, pequenos lugares. Um mundo melhor começar em mim. Boa tarde, meu nome é Paulo, sou estudante de Ciência e Computação e estava analisando o discurso, a fala das outras pessoas anteriores a mim, principalmente da Natália, que ela mora em região bem longe daqui, num lugar que todos conhecem, que falta quase tudo, né? E não só a questão de Águas Lindas, como em todas as regiões pobres no Brasil. Eu que vim de outra região do Brasil, vim do Sul, e conheço uma outra realidade, e também morei fora do país, e conheci outras realidades também. Eu vejo que a questão do brasileiro falta muita atitude do brasileiro. O brasileiro se conformar aonde ele está. A Natália é uma pessoa que mostra que ela não está conformada, ela está indo à luta e está indo atrás. Mas por que todas as pessoas ao redor dela não têm esse pensamento? Então, acho que o pensamento da Natália que tem que ser espalhado para as pessoas, para as próximas gerações da região dela e todas as regiões pobres do Brasil, para a gente não aceitar tudo que está acontecendo. Nós mesmos, como pessoas que não vivemos em regiões pobres, vivemos em regiões um pouco melhores, estamos calados vendo tudo que está acontecendo no Brasil hoje. Estamos aceitando calado, perdendo todos os nossos direitos que conquistamos com muita luta no passado. Então, eu acho que falta essa atitude para o brasileiro e a gente tem que passar para as próximas gerações essa atitude de não aceitar o que está acontecendo, não ficar acomodado. E só assim, acredito eu, que vamos melhorar e vamos diminuir a desigualdade. E a gente não vai enxergar outra pessoa, ela é de outra raça. A gente vai enxergar, não, ela é uma outra pessoa. Só isso. Muito bom. Paulo, não é isso? Isso. Ok.
Ok, Paulo. Sotaque não nega, né? Coisa boa. Eu tenho perguntado, eu estou muito agoniada, gente, esses dias. Acho que vocês conseguem perceber pelo meu, né? Eu estou me perguntando, e eu como professora e como da educação na universidade, eu tenho me perguntado essa semana passada, essa semana, esses dias para cá, que é assim, o que e aí, desse lugar que eu estou, que é a universidade, eu me perguntei, o que como universidade no Brasil a gente fez para que nós não estivéssemos tão inertes como estamos? Caraca! Estou perguntando, não é para ter resposta, não. Estou perguntando, tentando achar a resposta também, estou me colocando aí junto, né? Mas é um negócio que tem que pegar. Então, nós precisamos perguntar pela educação o que ela faz, e essa Casa do Saber, a educação superior, com tanta gente que passa por ela. Que coisa, né? A gente tem... Natália, só um minutinho. Tem uma pessoa ali, como você já falou, dá a palavra lá, depois a gente volta aqui, pode ser? Meu nome é Maurício, faço biologia, e assim... Eu acho interessante pensar nesse conformismo, que eu, como tenho 18 anos, eu vejo muito esse conformismo, é muito falado desse conformismo em pessoas mais velhas, de 30, 40, 50 anos, mas eu, como tenho 18 e acabei de sair do ensino médio, eu vejo que esse conformismo, estranhamente, também existe em crianças e adolescentes. E é algo que não deveria existir. Tanto fala do fato do adolescente ele ser rebelde, ele ser inconformado, e eu não vejo isso. Eu acabei de sair do ensino médio e não foi muito o que eu vi assim. Eu vejo, às vezes, a pessoa querendo mudar, ela quer uma educação melhor, mas quando um professor falta, ela fica feliz. E eu acho isso muito estranho. Eu vejo esse conformismo e acaba que isso angustia e a gente pensa assim, também falando sobre o fato das mudanças elas não serem bruscas, assim, elas serem lentas. Junto com esse conformismo, isso acaba frustrando e a pessoa pensa, poxa, eu vou fazer o quê? Nada vai mudar. E assim... Aí, primeiro que a mudança tem que realmente, como ela havia dito, ele tem que vir da gente e não só pensar nas mudanças extraordinárias, mas pensar nas pequenas mudanças, porque são dessas pequenas mudanças que as coisas vão seguindo em frente. E se você for pensar que dessas mudanças elas são lentas, se você pensar muitos e muitos anos atrás, a gente já evoluiu muito. Então, se você pensar nisso, são nas pequenas mudanças que daqui muito tempo já vai ser melhor do que é hoje. Então, não só pensar no que a gente pode fazer, mas o que a gente fazer vai mudar daqui para frente, não só para a gente, mas para as futuras gerações. Eu acho interessante pensar nisso. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio e eu sou do curso de Física, licenciatura em Física. E eu considero esse encontro hoje, aliás, já considerava algo importante, mas eu vou sair daqui com uma coisa agradável dentro de mim mesmo, que está num ponto onde a professora mencionou, que, de certa forma, a faculdade, a universidade, ela nos excluiu. Então, eu também sofro, Natália, com essa questão da idade. Meu primeiro curso de nível superior, então, você chega aqui, você encontra muitas pessoas jovens e, de certa forma, a gente pensa de uma forma diferente em certos aspectos e fica difícil você se comunicar de uma forma, por mais que você queira, de uma forma mais real
igualitária. Então, uma coisa que a professora mencionou é que aonde estava a faculdade nesse processo de inclusão? Então, a gente, eu particularmente, de certa forma, que sofri essa exclusão da universidade. Então, eu me cobro muito. Os dias estão, o tempo está passando, e as coisas não estão acontecendo para você, parece que você está vivendo parado no tempo, mas, de certa forma, foi bom entender que você também é vítima, infelizmente. As coisas aconteceram porque a sociedade, de certa forma, criou conceitos de exclusão. Então, hoje, o fato de estar aqui é uma barreira que eu estou, quebrando muito grande na minha vida. Então, eu queria mencionar esse detalhe. Que bacana, obrigada. Imagina, fazer licenciatura em física, quer dizer, vai estar formando outras pessoas, né? Que é professora, hein? O povo da licenciatura aí, né? Que bom, que bacana, que bom que você está se sinta acolhido na universidade. É claro que, historicamente, o processo, né, de muitos parece tarde, mas que isso não seja motivo de imobilizar, mas, pelo contrário, né? Que seja motivo de você se superar cada vez mais e junto com os outros também, né? É claro que a gente tem uma diferença, a diferença geracional que você traz. Você traz uma questão que também a gente pode colocar, que é um dos desafios que está posta para a universidade, para a educação, e a educação superior, né? No Brasil hoje, que é a questão geracional, a questão intergeracional, na verdade, né? Porque a gente tem hoje muitos jovens, eu disse que 85% da população universitária nossa aqui é jovem, mas os outros não são jovens, são acima disso. E como é que a universidade, a educação superior, é um desafio, dialoga, não é? E dá conta também dessa realidade, dessas diferenças intergeracionais, e não é só uma diferença intergeracional, mas é uma diferença intergeracional que historicamente vem numa trajetória com outras tantas diferenças dentro dela. Porque, às vezes, além da diferença geracional, tem outras questões também que marcam a sua diferença. O lugar que você está, as oportunidades que você teve, outros não, que você não teve, que outros não. E que tudo isso está presente nesse universo, né, que é tão, como diz o Boaventura de Souza Santos, não devia ser universidade, mas não devia ser universitário, a gente não devia ser universitário, mas pluricitário, né? Tamanha a pluralidade que existe entre nós, né? Então, obrigada também a você, assim como todos os outros, que boas colocações, bons desafios colocados, boas reflexões, e que eu acredito que a nós também nos ajuda muito. Nós estamos no núcleo de formação geral, que é um núcleo que lida com diversas disciplinas e que tem que fazer a gente pensar também sobre essas coisas e como é que cada vez mais a gente avança, né, junto com vocês. Bom, eu posso aqui já falar, concluindo. A Natália queria fazer uma última fala rapidinha. Eu quero pontuar só uma coisa no vídeo do Milton Santos, quando perguntam para ele assim, é difícil ser intelectual negro no Brasil? Aí ele responde, é difícil ser intelectual e é difícil ser negro. As duas coisas juntas na mesma frase causam uma confusão do tamanho do mundo. Né? Então, quer dizer, porque a pessoa espera que ainda o negro é visto como aquele que vai trabalhar no serviço braçal, no serviço doméstico, no serviço que não exige nenhum ensino médio. E nós, que somos negros, precisamos mudar esta realidade e começar a inserir na cabeça dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos alunos, como eu pretendo fazer quando for professora, que a universidade não é um lugar de cor. Ele não é um lugar de cor, nem é um lugar de renda, porque aí vem a questão da pobreza. Então, você sair da pobreza e se formar um intelectual, e ser negro, e ser mulher, como foi visto no estudo, e morar num lugar difícil, né? Então, tudo isso causa tanta confusão
que quando você abre a boca, a pessoa olha para você, hã? Né? E a outra coisa que eu queria pontuar é quando o professor Luiz falou do que é descartável. Há um tempo atrás, se faziam os eletrodomésticos para serem consertados. Se consertava eletros, se consertava filhos, se consertava casamentos, se consertava tudo. Né? Só se jogava uma coisa fora quando todos os profissionais da área diziam que não tinha conserto. Porque a pessoa procurava de todas as formas. Isso foi visto como apego material, mas não é, porque era um apego histórico. Ah, foi da minha mãe passou para mim. E o casamento também tinha isso, as relações tinham isso. Hoje, não. Hoje, você compra a televisão, ela já foi feita para estragar em mesmo em alguns meses. O menino brincou de bola dentro de casa, já era, tem que comprar outra, porque trocar a tela, às vezes, é mais caro do que outra televisão. Né? E os relacionamentos também são descartáveis. Então, eu comecei essa faculdade. Ah, não gostei da cara do professor? Vou trocar de curso. Né? Eu vou descartar isso e vou trocar. E as pessoas vão trocando, mas elas não conseguem trocar a vida. Então, quando chega nos 60, nos 80, que ela olha para trás e fala assim, eu troquei tanta coisa, não tenho nada. Então, vamos parar de trocar as coisas e conservar e consertar o que a gente tem, né? Porque eu pensei nisso lá em Águas Lindas. Vou trocar meu filho de escola. Vou trocar minha filha de escola. E aí eu pensei, não posso trocar, eu tenho que consertar. Eu tenho que arrumar gente para fazer comigo, para, me adotar essa ideia, para ser meu sócio nessa ideia. Vamos consertar o que está errado na nossa volta, parar de descartar as coisas, as pessoas, os relacionamentos, o conhecimento está sendo descartado. Os livros estão ficando empoeirados, porque tudo você pergunta para o Google e ele responde para você. E eu estava falando isso justamente, eu ainda sou essa moça que vai na Lan House para fazer uma vez por semana, ou então pego os dados móveis do celular, conecto num tablet desse tamanhozinho e vou tentar responder. Então, às vezes, eu não consigo estar conectado o tempo todo. Mas eu não vou desistir por causa disso. Porque quando chegar lá no final, o mérito não vai estar no canudo. O mérito vai estar na história que tem atrás daquele canudo. Eu agradeço. É isso mesmo. É exatamente isso, Natália. O que o Bauman fala é exatamente essa concepção do descarte dos objetos, ela acabou se transferindo para as relações. E exatamente isso, quer dizer, passa a constituir, né, parte da nossa maneira de ser, entende? Assim, então, nós olhamos para tudo, até na própria relação com o objeto, ou na relação entre, né, as pessoas, as inter-relações, se quiserem chamar assim, essa noção, essa ideia, essa concepção de descarte. Tranquilo, é isso mesmo. Eu posso, a professora Vanildes quer dar aviso, é isso? Não, acho que é só lembrar a todo mundo que nós estamos aí quase encerrando a unidade 1, né, da disciplina de ES. Essa semana está fechando fóruns, tem memorial para entregar, então todo mundo atento aos prazos. Tem uma coisa que é assim, nós estamos no mundo líquido, muito cheio de tecnologias, mas a gente tem percebido, e alguns de vocês têm partilhado com a gente, a dificuldade em lidar com essa modalidade da educação à distância, não é? Das aulas virtuais. Por quê? E aí tem uma questão aí do porquê também, não é a única. Né? Nós conversamos aqui já um pouco, né? Não é a única, mas tem uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que é o seguinte: não partem do pressuposto de que fazer uma disciplina virtual é fácil demais. Tá? Porque se a gente parte dessa ideia, aí a gente deixa as coisas se acumularem, a gente não entra lá na plataforma e fica correndo atrás das outras disciplinas que a gente faz presencial, que eu sei que vocês fazem muitas outras disciplinas, não é? E aí esquece a virtual. E aí quando chega lá na virtual, meu Deus, o tempo passou, não dou conta. Não pode fazer isso. Organize o seu tempo, faça uma planilha, organize os seus dias na semana, os seus horários que você tem, as aulas presenciais, as aulas virtuais, diga, olha, tal dia, tal horário, eu vou entrar no ambiente virtual e vou fazer o que está sendo orientado no plano de ensino e pelos professores no fórum. Façam dessa forma, se organizem assim,
Por quê? Porque para vocês poderem não se perder. Por quê? Porque embora nós estejamos tão acostumados com as tecnologias, com os apps, com os Facebook, com tudo da vida, educação à distância é mediada pela tecnologia, mas educação é diferente. Precisa disciplina e precisa dedicação. Tá bom? E não tenham medo de qualquer, né, Luiz? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto perguntar para os professores de vocês, ou então para a gente também, que está no núcleo de formação geral, a gente está aqui sempre, pode vir aqui conversar com a gente pessoalmente. Tá bom? Então, acho que um pouco isso, tá? Tá certo. Eu sei que eu estou fazendo um papel não muito agradável, né, de ficar controlando o tempo, mas o que eu quero dizer, não só como professor que aqui esteve hoje, para conversar com vocês, né, que a gente chama de palestrante, nada disso, mas como professor do Núcleo de Formação Geral, dizer que é muito importante esse encontro, esses eventos são fundamentais para a nossa formação, como eu já disse antes, e agradecer imensamente a presença de vocês, tá certo? Em especial a professora Vanildes, que tão logo foi convidada para falar, ela aceitou o convite, a presença do professor Marcos também, que é o professor de algumas turmas. Agradecer o apoio aí da equipe, né, que nos apoiou, o pessoal da tecnologia, aí, o apoio tecnológico. E principalmente a vocês por virem aqui, né, aceitarem o convite nosso. Nós faremos outros convites durante o semestre. E acentuar só isso, que, na verdade, a ideia é essa de discutirmos problemas, questões, ideias que fazem parte da formação e devem sempre estar presentes, né, na formação que é profissional, mas é acadêmica, é pessoal também, né? Então, isso tudo nos orgulha bastante, né? Muito obrigado, boa tarde a todos. Tá certo? Até a próxima.